No vídeo anterior, Machado de Assis disse que seria cruel esperar das pessoas um maior anonimato do que aquele anonimato do amigo dele, que libertou a escrava. E toda vez que encontrava um conhecido na rua, ele falava: nossa, não tenho mais... Como é que era o nome da escrava? Clarimunda. E a pessoa perguntava: por que ela morreu? Falava: não, não. E aí sobrava qual opção? Fugiu ou você libertou, né? E a pessoa perguntava: você a libertou? E o amigo do Machado falava: não, não vamos falar mais nisso, né? Esquece, deixa abaixo, deixa abaixo. Você vai ao teatro amanhã? Mais do que isso, seria crueldade exigir das pessoas, né? Um tipo de caridade como aquele senhor, a caridade daquele senhor que doou 20 contos de réis à Santa Casa. Segunda parte da crônica. O capítulo dos teatros não me pertence. Lembre-se que o Machado já fez esse tipo de trabalho, né, crítica teatral, né, lá no começo da carreira dele. O capítulo dos teatros não me pertence, mas sempre direi de passagem que a caridade teve outra manifestação, do mesmo modo que vai ter amanhã outra. Qual é esse tipo de caridade? Um sarau lírico e dramático em benefício das vítimas da seca. Espetáculo de amadores com uma obra de artista. E ilustre artista, um certo Arthur Napoleão. Boa sala, satisfação geral, né? Esse Arthur Napoleão, ele, entre outras coisas, ele é conhecido como um professor. Ele foi um professor de música muito famoso naquela época. A propósito, ele foi o professor da Chiquinha Gonzaga. Ele foi professor de música da Chiquinha Gonzaga, né? Ele mudou para o Brasil em 1866, segundo a minha nota aqui, e foi um pianista e compositor, né? Ele também era dono de uma editora, mas era uma editora para música. Lembre-se que até o final do século XIX, né, quando a gente fala de música popular, como é que é música popular, né? Se você não pode comprar o teu rádio, você não pode fazer um download ali, você não pode ver a música no YouTube, ou sei lá o que você usa para ver música. Você tinha que comprar a partitura, né? E aí tinha sempre uma pessoa que sabia ali ler a partitura e tocar um instrumento, e aí tocava nas festas, né? Então é assim que a música popular, não tô nem falando da música clássica, né? A música popular se difundiu. Se você está curioso para saber um pouco sobre isso, tem um conto do Machado de Assis chamado Um Homem Célebre, né? Eu gravei o conto aqui no canal, e aí eu converso um pouquinho sobre isso também, né? Então esse Arthur Napoleão, ele foi o dono de uma dessas editoras, se não me engano a editora mais importante neste ramo, né? E foi o professor da Chiquinha Gonzaga, foi o compositor e pianista, aparentemente ele escreveu teatro também. E uma curiosidade interessante, ele foi primeira pessoa no Brasil, acho que é no Brasil, a jogar uma partida de xadrez à distância, né? E aí, como assim, né? Jogar partida de xadrez à distância, né? Pelo sinal de fumaça? Não, através de telégrafo, né? Ele jogou uma partida com um senhor da Argentina. Se eu não me engano, ele perdeu, se eu não me engano. Também ele escreveu um livro sobre xadrez, se eu não estou enganado. Bom, então voltemos. Fizeram lá um espetáculo com todos os artistas eram amadores, mas eles pegaram uma peça de um artista profissional, né, do Arthur Napoleão. Boa sala, satisfação geral. Lá estive até o fim e nunca saí mais contente de espetáculo de amadores. Nem sempre tive a mesma fortuna em relação aos virtuosi, ou seja, aos profissionais, aos artistas de altíssimo grau, né? Esteve excelente. Não me atrevo a pedir mais, desejarei, porém, que, se a providência ferir com outro flagelo alguma região do Brasil, aqueles generosos benfeitores se lembrem de organizar nova festa de caridade, satisfazendo o coração e o espírito, né? E eu tendo a concordar com o Machado de Assis, mais vale um amador com sinceridade ali do que um profissional que não sabe, pretencioso, por exemplo, né? Vejo na literatura, mais vale um diário ali de um trabalhador braçal qualquer que escreve
sinceramente, né, do que os grandes senhores que colocam a mão no queixo e falam assim, né? Eu acho que Diário está muito fora da nossa realidade, né? Aqui nas redes sociais mesmo, né? Tem algumas pessoas bem interessantes que tem lá 50 seguidores, né? Mas o cara tem uma sinceridade na sua análise, nesse caso uma análise política, né? Que é muito melhor do que os senhores letrados, né? Não estou dizendo que os senhores letrados não merecem respeito, tenho certeza absoluta que Machado de Assis gostava das pessoas, de artistas profissionais, né? Lembre-se que ele era fã da Candiani, uma cantora lírica, né? Vai aparecer na crônica que eu vou ler aqui pro canal de 15 de julho de 1877. Né? Então é claro que ele gostava dos profissionais, mas tem um certo tipo de profissional que perde pro amador. É esse o ponto, né? Terceira parte da crônica. Trata-se de calçar as ruas com pranchas de madeira. Então era um projeto que estava rolando ali. Calçar as ruas do Rio de Janeiro, preste muita atenção, com pranchas de madeira. A ideia é por força maçônica. Vamos ver o que ele quer dizer com maçônica, né? Pranchas. Não conheço o sistema nem o modo de o aplicar, mas alguma coisa me diz que é bom. Primeiramente, é um calçamento que exercerá ao mesmo tempo as funções de fiscal e irrigador. Não há pedra, não há poeira e não há lama, né? Então é fiscal e irrigador. Vamos continuar. 2 economias. Depois amortece as quedas. Nem há quedas, salvo se for pau envernizado. Finalmente previne as barricadas insurrecionais. O que ele está fazendo a alusão aqui, né? Barricadas insurrecionais, você tem, por exemplo, vai acontecer daqui uns... Nós estamos em 77, vai acontecer daqui uns 30 anos, 25 anos, a revolta da vacina, por exemplo, que é a que mais está na minha mente agora. Aí as pessoas vão lá, tiram todos os calçamentos, fazem barricadas, usam as pedras, né, para atirar nos policiais e tudo mais, né? Então já resolve o problema, você não tem nenhuma pedra para tirar ali, né? Grande dia. Última vantagem é postura. Postura? Postura. Todos os anos, por este tempo, a polícia tem o cuidado de mandar para a imprensa um edital declarando que serão punidos com todo rigor os que infringem certa postura. Postura aqui é determinação da Câmara, ok? Da Câmara. Então a determinação, não diria nem da Câmara, mas a determinação escrita da Prefeitura, né? Então, certa postura da Câmara Municipal, tá aí, que proíbe queimar fogos de artifício e soltar balões ao ar. Né? O edital aparece, quer dizer, é publicado, o edital aparece. Aparecem atrás desse os fogos de artifício, aparecem os balões, ou seja, ninguém obedece ao edital. A pobre da postura, ou seja, a pobre da regra publicada, que já se vê com a ideia de ver-se executada, suspira. Mas, não podendo nada contra os infratores, recolhe-se ao arquivo, onde outras posturas, suas irmãs, dormem o sono da incredulidade. Como é que pode as pessoas não nos obedecerem, né? Já vêm os senhores que, pondo limite à nova imprudência, eu tenho esperança de que não acendam fogueiras e bombas na madeira, nem lancem balões ao ar que vêm depois cair ao chão, salvo se querem imitar Gomorra, o que não é cômodo, mas pode ser pitoresco, né? Então lembre-se, a explicação dele é postura, né? Já vem os senhores que, pondo limite à nova imprudência, eu tenho esperança de que não acendam fogueiras. Porque agora, de algum modo, e é claro que ele está sendo irônico, ele está criticando essa ideia, de algum modo as pessoas vão respeitar as posturas, né, as determinações da Câmara Municipal, e aí nós não vamos fazer do Rio de Janeiro uma Gomorra. Gomorra, é claro, a cidade que foi destruída por Deus com fogo.